Olá, gente. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo das operações com números racionais. Mas antes de tudo, eu vou lembrar vocês algumas coisas que necessito vocês lembrarem. No caso, a forma como os números racionais são escritos. Então, a gente vai ter a forma fracionária. Nesse caso, a fração ela é uma fração que dá para dividir 10 por 2 menos 5. Então, também a gente vai ver a forma de representar um número decimal, também pode ser um número inteiro. Dízimas periódicas, por exemplo, o 1/3 ele está representado na forma fracionária. Só que na hora que divide, ele se transforma numa dízima periódica. Então, a dízima periódica também é uma representação de números racionais. Os números não inteiros, no caso, eu tenho 15 meios. Se formos dividir, esse número vai dar 7,5. Então, uma outra forma de representar os números racionais é a forma decimal. Então, nós teremos formas fracionárias, números inteiros, dízimas periódicas e números decimais. Lembrando que nem sempre vocês vão associar os números racionais a uma fração. Pode ser que ele esteja em forma de um número decimal, por exemplo. É por isso que lá no diagrama, lá no sexto ano, vocês só conheciam os números naturais. E depois, que eram os números 1, 2, 3. Depois esse diagrama foi crescendo e vocês conhecer os números inteiros, que isso aqui também eram os números negativos e os positivos. E agora a gente vai aprender as operações com os números racionais, que são os representados em forma de fração, em forma de números decimais, em forma de dízimas periódicas e em forma de números inteiros. Ou seja, se eu perguntar, um número natural é um número racional? Vocês vão me responder que sim, porque ele está dentro do conjunto dos números racionais. Um número inteiro menos 2 é um número racional? Sim, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Tenham sempre em mente isso, não fiquem achando que é só fração, porque não é. Com isso, a gente vai relembrar também as regras de sinais, que vocês lembram que a gente trabalhou as regras de sinais na adição e subtração, e também a gente trabalhou na multiplicação e divisão. Como diferenciar esses dois? Na adição, vocês vão fazer aquela chamada sinais iguais somos e repete sinais. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior número absoluto. Na multiplicação é aquela jogadinha: mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Então, para exemplificar, a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui, porque as regras de sinais, elas também são usadas com os números racionais. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma expressão numérica, onde eu tenho uma adição de duas frações negativas. Com isso, a gente vai eliminar esse parênteses. Então, menos 4 quintos
mais com menos dá menos 1 meio. Aqui a gente vai aplicar denominadores diferentes, então nós teremos que achar o MMC entre 5 e 2, que dá por 2, 5 não dá, repete, que dá 1, e dá por 5, que dá 1 e 1. Então, o MMC entre 2 e 5 vai dar 10. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui do ladinho. Se eu tenho duas frações, eu vou colocar 2 espaços. Sempre lembrando que aqui é um sinal de menos, aqui também vai ficar um sinal de menos. E automaticamente esse sinal aqui ele vem para cá. Então, se o MMC deu 10, o que eu vou fazer? Eu vou dividir embaixo, 10 dividido por 5 dá 2, só anota aqui em cima para não perder, e multiplica 2 vezes 4, 8, 10 dividido por 2, 5, 5 vezes 1, 5. Pronto, quando chegar aqui, vocês vão aplicar normalmente a regra de sinais. Repete-se os denominadores, porque são iguais, você vai repetir. E no caso aqui, ó, usa a regra da adição e subtração. Sinais iguais, soma, subtrai. Somas 8 mais 5, 13. E o que faz com o sinal? Repete. Repete o sinal. Então, o resultado seria isso aqui. Já na potenciação de números racionais, eu tenho aqui uma potência, digamos, menos 4/3 elevado a 3. O que diz a potenciação? Potenciação são multiplicação de fatores iguais. Então, no caso, a minha base aqui é ela que vai ser repetida 3 vezes. Então, 4/3 vezes menos 4/3 vezes menos 4/3. Aí vocês vão voltar para a regra da multiplicação, a operação de multiplicação. Então, vocês vão multiplicar numeradores com numeradores, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E faz a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E aqui o resultado da potenciação. Lembrando que tem uma regra bem básica da potenciação que diz que quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sai negativo, como aconteceu aqui. Era ímpar, o meu expoente era ímpar e a fração era negativa, o resultado deu negativo. Quando a fração ou a base for negativa e o expoente for par, aqui vai sair positivo. Então, essa é uma regra básica para não errar sinal e nem precisar fazer a regra de sinal quando precisar. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho 5 que está multiplicado pela fração 3/4 menos 3/4 dividido por menos 3/8. Então, eu tenho aqui multiplicação, divisão, subtração. O que eu vou fazer primeiro? Pela regra, se eu tenho multiplicação e divisão, eu tenho que fazer ela antes da adição. Então, eu vou multiplicar essa com essa aqui, porque lembra que na multiplicação eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Se aqui não tinha, você acrescenta 1 e multiplica. Então, 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 1, 4. Desse lado aqui, ó, eu tenho menos com menos, vai dar mais. Faz a regra antes de fazer a operação. Na divisão, lembra que na verdade na divisão você multiplica, mas você vai multiplicar cruzado, ou seja, 3 vezes 8, 24, você vai colocar em cima, sempre da esquerda para a direita.
E embaixo você vai multiplicar 4 vezes 3, 12. O que aconteceu? Eu tenho uma adição onde os denominadores são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o MMC entre 4 e 12. O MMC entre 4 e 12 vai dar 12. Aí eu começo a minha divisão. Embaixo divide, em cima multiplica. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 15, 45. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 24, 24. Agora sim, ó, denominadores iguais, repete-se. E soma os numeradores, no caso aqui deu 69. 69 por 12 são números que dá para dividir por 3. Então, eu vou simplificar essa fração por 3. 69 por 3 vai dar 23. E 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, o resultado dessa operação aqui é 23 quartos. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato.